Você já parou para pensar como começou esta década do século XXI na qual nós estamos vivendo? Não sei se você se deu conta ainda, não é? Mas nós estamos vivendo na década de 20 do século XXI. Essa década de 20, que vai de 2020 até 2029, né? Ela se iniciou então há 3 anos, e essa década de 20 do século XXI também é chamada por alguns de década 2020, não é? Porque começa em 2020, portanto, 2020. E como eu comecei esse vídeo perguntando, você já parou para pensar como essa década começou? Essa década começou há 3 anos, começou em 2020. Portanto, nós passamos pelo ano de 2020, passamos pelo ano de 2021, passamos pelo ano de 2022 e estamos agora no início de 23, né? Portanto, 3 anos aproximadamente que nós estamos vivendo essa década de 20 do século XXI. E como começou essa década, gente? Essa década começou com uma pandemia, né? Com uma epidemia que se tornou uma pandemia, como há muito tempo nós não víamos na história humana, né? Nós somos testemunhas, nós vivenciamos uma das maiores pandemias da história da humanidade, uma epidemia como há muito tempo, como há, sei lá, 100 anos, não acontecia na história humana. Aí, quando a gente começou a sair da pandemia, nós tivemos aí o início de uma guerra, né, que é essa guerra na Ucrânia, que para quem é analista, né, de geopolítica, para quem acompanha esses assuntos, sabe que não é uma guerra apenas entre dois países, né? É uma guerra que envolve muitos países, envolve a OTAN, que inclui os Estados Unidos, os países da Europa que estão apoiando a Ucrânia com armamentos, com recursos, né? E você tem do outro lado a Rússia, que é apoiada pela China, pelo Irã, pela Coreia do Norte. Então é uma guerra que pode se desdobrar para se tornar até uma guerra mundial, né? E quando a gente está vivendo todo esse cenário, ainda no início desse ano de 2023, nós temos esses terremotos que abalaram, né, a Turquia, a Síria e se fizeram sentir em outros países ali da região, no Oriente Médio. Ou seja, nós começamos essa década de 20, essa década chamada década 2020, ou a década de 20 do século 21, com pandemia, com guerras, né, e com terremotos, né? Então, diante disso, gente, eu gostaria de fazer um breve esboço aqui da escatologia bíblica, né? Eu fiz um vídeo essa semana falando um pouquinho, né, sobre o fato de que estas coisas todas apontam para o fato de que nós estamos em um período chamado princípio das dores. Esse vídeo que eu gravei, ele teve bastante interesse das pessoas, teve muitas visualizações. Então, eu gostaria de continuar nesse assunto, dando aqui para vocês, rapidamente, em poucos minutos, um esboço da escatologia bíblica, né? Um esboço da sucessão de eventos escatológicos que nós entendemos, né, que acontecerão a partir de uma visão escatológica pré-tribulacionista e pré-milenista, que é aquela que eu particularmente abraço, tá? Então, nesse momento, nós estamos vivendo, né, o que nós entendemos ser o princípio das dores, tá? Você pode ler em Mateus, capítulo 24, do verso 4 a 8, onde o próprio Senhor Jesus, no sermão escatológico que fez, ele fala desses sinais, né? Como, por exemplo, o surgimento de falsos cristos, que nós ouviríamos falar de guerras, de rumores de guerras, que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, que haveria fomes em vários lugares, que haveria terremotos em vários lugares, né? Então, nós estamos vivendo esse período, é claro que nós estamos vivendo esse período que Jesus chamou de princípio das dores, né? Como uma mulher que vai dar à luz e ela começa a ter as dores do parto. Não é o parto ainda, mas já é o começo das dores, né? Então a gente está vivendo já esse momento.
Na sequência dos acontecimentos escatológicos, nós entendemos que ocorrerá o arrebatamento da igreja, né? Depois do arrebatamento da igreja, nós temos o que nós entendemos ser a grande tribulação, que Jesus fala também aqui em Mateus 24, que nós temos também explicado ou exposto ali no livro de Apocalipse, né? Mas na nossa visão, então, escatológica pré-tribulacionista, nós entendemos que a igreja ela é arrebatada antes desse período da grande tribulação. O texto bíblico que fala do arrebatamento está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 a 18. Paulo também fala do arrebatamento em 1 Coríntios capítulo 15, né? E alguns perguntam, mas por que a igreja vai ser arrebatada antes? No meu entendimento, tem várias razões, mas rapidamente aqui, eu diria o seguinte, que o profeta Daniel, ele teve a visão das 70 semanas, né? As 70 semanas de Daniel. E das 70 semanas, já se cumpriram 69. Falta a 70ª semana de anos, né? Que a gente sabe que são semanas de anos. Então, falta acontecer a 70ª semana, que tem duração de 7 anos, que corresponde ao período da grande tribulação que está por vir. E quando Daniel fala sobre as 70 semanas, ele fala que essas 70 semanas, elas estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a sua santa cidade, que é Jerusalém. Tá? Então, essa grande tribulação que virá é um tratamento de Deus com o povo de Israel e com as nações rebeldes. Tá? Não é um tratamento de Deus com a igreja. Tá? Diante da profecia de Daniel, está muito claro para mim ali que ele diz: 70 semanas estão determinadas. Na verdade, o Senhor traz, né, através de um mensageiro celestial ali, traz para Daniel essa mensagem que as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é o povo de Israel, o povo judeu, e a tua santa cidade, que é a cidade de Jerusalém. Então, a igreja não tem participação nisso, né? Nós entendemos que entre a semana 69 e a semana 70 há um parênteses que é a dispensação da igreja que nós estamos vivendo, né? Então a igreja é arrebatada e aí volta o Senhor a tratar com Israel e a fechar aquelas 70 semanas com a 70ª semana, que é então a grande tribulação. Portanto, nós entendemos que a igreja é arrebatada, né? Depois nós temos esse período da grande tribulação que dura 7 anos, porque as semanas de anos são de 7 anos, lá da profecia de Daniel, né? Capítulo 9, depois seria interessante você ler. Então nós temos, depois do arrebatamento da igreja, a grande tribulação. Ela está relatada em Mateus capítulo 24, dos versos 9 a 28, e também a grande tribulação ela está relatada no livro de Apocalipse. Praticamente quase todo o livro de Apocalipse trata dos acontecimentos da grande tribulação, ou seja, dos capítulos 6 a 19 de Apocalipse você tem o relato do que acontece durante esses 7 anos de grande tribulação, né? Ao final da grande tribulação, então, o Senhor Jesus volta, né? Aí se dá a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda literal, onde ele mesmo vem, pisa aqui na face da terra, né? Então acontece a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda está relatada lá em Apocalipse, também capítulo 19, do verso 11 em diante, e a segunda vinda de Cristo está relatada em dezenas de textos do Novo Testamento. Uma vez que Cristo veio, né, ao final da grande tribulação, pondo fim ao governo do anticristo, né, aos feitos do falso profeta, ou seja, as duas bestas ali de Apocalipse, uma vez que Cristo vem e ele põe fim então ao governo do anticristo, acontece o quê? Acontece a prisão de Satanás, tá? Isso está lá em Apocalipse 20, estabelece-se o reino milenar de Cristo. Então, eu particularmente acredito, né, por ser pré-milenista, acredito que Jesus vem antes do milênio, então ele estabelece, né, o milênio.
que é um reinado literal de 1000 anos, onde o próprio Senhor Jesus, em pessoa, ele vai reinar a partir de Jerusalém sobre Israel e sobre todas as nações, não só cumprindo a profecia de Apocalipse 20, como cumprindo várias profecias do Antigo Testamento que falam desse reino de paz, de justiça, que o Messias reinaria sobre Israel. Então nós temos muitas profecias do Antigo Testamento sobre esse reino, em que o Messias reinaria, que ainda não se cumpriram. Veja que quando Jesus veio a primeira vez, os judeus tinham a expectativa de que Jesus, sendo Messias, ele já estabeleceria o seu reino naquele momento. Mas não foi naquele momento que Jesus estabeleceu o reino dele literal. Então, na primeira vez, Jesus veio como cordeiro, para ser oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Na segunda vez, ele vem como o leão, ele vem para estabelecer o seu reino, para cumprir as profecias messiânicas do Antigo Testamento que falam desse reino. E também cumprir Apocalipse 20, que fala desse reino milenar. Então, pense nisso, gente. Será um momento maravilhoso da história humana. Vai ser um reino de justiça, de equidade, de paz, de verdade, Então, o próprio Senhor Jesus em pessoa reinará a partir de Jerusalém sobre Israel, cumprindo as profecias do reino que estão no Antigo Testamento, e reinará sobre todas as nações. Então, nós teremos esse reino milenar, ou seja, o reino de 1000 anos de Cristo. Ao final desses 1000 anos, nós teremos ainda Satanás sendo solto, ainda conseguindo seduzir as nações, mas aí finalmente Satanás é derrotado, isso está em Apocalipse 20, e vem então depois disso, depois do milênio, depois da derrota final de Satanás, nós temos o juízo do grande trono branco, que seria o juízo final, o juízo final, e posteriormente ao juízo final nós temos o que na escatologia nós chamamos de estado eterno, que é o estado definitivo e eterno. O reino milenar ele ainda não é definitivo, ele é um reino de 1000 anos. Então, ao fim do reino milenar, Satanás é solto, derrotado, a gente tem o juízo do grande trono branco, ou o juízo final, conforme está em Apocalipse 20, e depois, conforme Apocalipse 21 e 22, que são os 2 últimos capítulos da Bíblia, nós temos esse momento que é o estado eterno, com novos céus, nova terra, a nova Jerusalém, e nós viveremos para sempre com o Senhor. Tá bom? Eu quis gravar esse vídeo, ele é muito rápido, mas para despertar o interesse em você, para você estudar mais sobre o assunto, você pode visitar o meu canal do YouTube, o canal tem o meu nome, que é Ronaldo Guedes Bezerra. Lá na playlist você encontra um curso completo de escatologia, totalmente gratuito, tá bom? E se você gostou desse vídeo, espero que isso desperte seu interesse para estudar escatologia, profecias, porque se estão na Bíblia é para serem estudadas, e o texto de Apocalipse até diz: bem-aventurados, felizes os que dão atenção a essas profecias, Então, quero despertar o seu interesse, e se você, como eu sempre digo, se você gostou desse vídeo, eu peço que você possa compartilhar também com outras pessoas. Tá bom, meu querido? Um abraço, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.